Muito bom dia, galera! Salve, torcida tricolor! Você ligado aqui no canal do Lessa nesta terça-feira. Vamos de informação. Temos muitas notícias, muita coisa acontecendo depois de uma segunda extremamente movimentada com a surpreendente contratação, pelo menos surpreendente para alguns, para outros não, de Douglas Costa, que está chegando por aí nos próximos dias. Muita gente ontem perguntando: Lessa, o Terán já assinou? Pelo amor de Deus, de melar esse negócio. Calma, gente. Ontem já tá no Rio de Janeiro. Ontem ele não foi ao CT. Tá aguardando a documentação chegar lá do futebol mexicano para daí ir até o CT, fazer os exames, completar todas essas questões burocráticas, assinar o contrato para ser anunciado pelo Fluminense. Talvez isso aconteça hoje. Mas neste vídeo a gente vai falar muito sobre Douglas Costa. Detalhes do contrato foram revelados. Para quem ainda não viu, vou trazer aqui. Eu vou mostrar, acrescentar outras coisas e mostrar. Acho que estamos diante de um bom negócio para o Fluminense. Eu já mudei bastante a minha opinião de ontem para hoje. Eu vou explicar a vocês por quê. Vamos falar também sobre Evanilson, que pode render uma boa grana ao Flu, e Luiz Henrique, hein? Parece que desandou o negócio lá com o Alagoas, que estava indo lá negociar para tentar contratar o Luiz Henrique. A coisa não avançou, pelo contrário. Enfim, vou trazer tudo isso e muito mais aqui neste vídeo. Só não esqueça, por favor, de dar aquela moral no like. Não puxa nada, o botãozinho do like está aqui embaixo. Clique, deixe seu like, se inscreva no canal do Lessa se você está inscrito. Deixa aqui seu comentário também, que é sempre muito bem-vindo. Bora de informação, tem muita coisa acontecendo. Eu vou começar com essa notícia do Evanilson, que pode deixar o Porto ao Arsenal. E o que isso interessa ao Fluminense? Interessa muita coisa. Alguns veículos da mídia inglesa, o site, por exemplo, The Players Transfer, diz que a negociação, uma possível negociação, pode gerar em 75 milhões de euros, gente. Dá mais de 370 milhões de reais. E aí, finalmente, o Fluminense poderia ganhar dinheiro relevante em relação ao Evanilson, já que conduziu de forma bizarra a saída dele aqui. Na verdade, não conduziu nada, né? Praticamente entregou o Evanilson de bandeja. Na época, ele foi adquirido pela Tombense. A Tombense ficou com 30%. Aliás, o Fluminense ficou apenas com 30% da venda dele para o Porto. Foi ali em torno de 8 milhões de euros. O Fluminense teve direito a 30%. E agora pode ganhar uma belíssima grana se esses valores forem confirmados. O Fluminense tem 6% hoje do Evanilson. Conseguiu, naquela época, na transferência, manter 6% dos direitos econômicos. E teria direito também ao mecanismo de solidariedade. Somando isso, seria mais 4%, em torno de 10% dessa negociação. Se a gente levar em consideração o euro aí a 30 e alguma coisa, a gente vai ter uma transferência em torno de 375 milhões de reais, levando em consideração 75 milhões de euros. O Fluminense poderia ficar com mais de 37 milhões de reais se essa negociação for confirmada. É claro que pode ser que não aconteça, é evidente, pode ser que aconteça por valores menores, mas mesmo que, sei lá, ele seja vendido por 60 milhões de euros, por 50 milhões de euros, já entraria uma bela grana nos cofres do Flu. O Evanilson, cara que deu super certo, acho que jogaria tranquilamente a Premier League. Então tomara para ele que esse negócio possa realmente acontecer, e também para o Fluminense, evidentemente, seria uma bela recompensa financeira. Bora falar um pouco de Luiz Henrique também. Ontem o site GE informou que a ida da diretoria do Flamengo, Marcos Braz, Bruno Spindel, até Sevilha para negociar a compra ou empréstimo do Luiz Henrique foi praticamente uma viagem a passeio, porque o Luiz se destacou nesses últimos jogos pelo Betis e até estava tendendo a aceitar uma proposta de empréstimo com obrigação de compra. O Flamengo ia botar um dinheiro firme nesse empréstimo, mas as coisas não andaram, porque o Luiz começou a jogar bem e os caras voltaram a falar: a gente só vende se for por 18 milhões de euros. Não tem negócio. E aí, a diretoria do Flamengo meteu-lhe o pé. A gente, depois de muito tempo, eu volto a falar sobre isso, o Luiz Henrique nunca foi a intenção dele inicial ir para o Flamengo. Ele até queria voltar para o Brasil, gostaria de voltar para o Brasil,
Mas as opções foram ficando escassas, o Fluminense saiu da negociação, o Corinthians fez uma proposta que também não foi aceita pelo Betis, e praticamente não tinha mais nenhum clube aqui que poderia pagar o Betis quer por ele. Até surgiram o interesse de outros clubes. Vem falando muito aqui sobre isso aqui. Falei na época, clubes até da Premier League que fizeram ali uma sondagem, mas não sei se chegou proposta oficial. Mas o Luiz queria, em certo momento, voltar aqui para o Brasil. No entanto, as propostas elas foram sumindo, e praticamente o Flamengo foi ficando ali no negócio. E havia uma divisão no staff dele, onde estava pensando apenas na questão financeira. Outro tentava analisar a situação, evitar que ele fosse para o Flamengo, porque isso poderia gerar um desgaste muito grande, mas no fim das contas, todos ali estavam entendendo que se ele tem o desejo de voltar ao Brasil, o Flamengo foi a única opção que volte para o Flamengo. Enfim, estava todo mundo meio que, de certa forma, pressionando o Luiz Henrique, falando a ele que dava para ir para o Flamengo, dava para fazer, faz parte do futebol, tal, enfim. Mas ainda bem, parece que as coisas não vão evoluir. Ou ele vai ficar no Betis, ou ele vai permanecer na Europa em outro clube. Hoje a tendência é essa. Aguardar para ver se realmente vai se confirmar. Eu lembro que o Max, empresário do Luiz Henrique, Tony Max, na época, entrou em contato comigo diretamente, afirmando que o Luiz Henrique não jogaria no Flamengo. A intenção de levar o Luiz Henrique. Palavras do Johnny Max em contato comigo direto. Mudando. Então vamos ver onde essa história vai parar. Bora falar mais sobre Douglas Costa, detalhes do contrato. Aliás, o contrato inteiro foi divulgado pelo jornalista Vene Casagrande lá na página dele no Twitter. E para quem ainda não viu, vou mostrar para vocês aqui o contrato. Repito, informações do Vene Casagrande. O contrato, como foi construído esse contrato do Douglas Costa com o Fluminense, inicialmente até o meio do ano que vem. O Fluminense irá pagar R$440 mil LT, dando 50% por meio de contrato de imagem. Ou seja, metade desse valor, 220, será por meio de contrato de imagem. Confesso para vocês, de cara, o valor me surpreendeu muito. Muito. Por esse valor aqui, sim, gente, não tinha a menor dúvida. Antes eu estava na dúvida, ontem eu falei isso, antes de saber dessa informação. Eu acho que é um risco que vale a pena. Risco por quê? Porque fora de campo, Douglas Costa portou pessimamente no Grêmio. Ele não tem números assim relevantes nas últimas 3 temporadas. Cara que de qualidade técnica acima da média, mas que vinha no viés de baixa. Fora a questão das lesões que ele já teve muito ao longo da carreira. Então eu estava assim com o pé atrás, não conseguia cravar que era uma contratação espetacular, mas seria uma contratação de impacto. A mim geraria uma expectativa muito grande de ver o que vai acontecer, ou gera, na verdade. E ainda assim, acho que valeria o risco. Eu acredito, Fernando Diniz pegou e ligou para ele, eu acredito que ele vai conseguir tirar o que a gente espera de um jogador como o Douglas Costa. Bom, vamos lá. Por esse valor aí, eu confesso que eu não esperava. Eu esperava um salário maior. Caso ele entre em campo pelo menos 60% das partidas oficiais disputadas pela equipe profissional do Fluminense, no mínimo 45 minutos em cada partida, o contrato então irá até o final de 2020 com o salário indo para R$450 mil. Beleza? Aí tem aqui as premiações por títulos. Campeão estadual, 400 mil. 4,25. Campeão na Sul-Americana. Provavelmente Recopa Sul-Americana, né? 800 mil. Campeão da Copa do Brasil. Esteja falando de uma possível americana. Não, Copa. Copa do Brasil. Temporada 2024. 800 mil. Campeonato Brasileiro. Em 24, 800 mil. Copa Libertadores, 1 milhão e 600 mil. Caso o atleta faça 15 gols ou mais no período de 20 de janeiro até 31 de dezembro deste ano, 400 mil. Caso Douglas Costa seja convocado, se apresente
integre a delegação da seleção brasileira para a disputa de competições oficiais, 400 mil. As ações serão válidas apenas caso o atleta atue pelo menos 60% das partidas das respectivas competições, no mínimo 45 em cada partida. São as detalhadas desse contrato com o Douglas Costa. Bom, contrato por metas, fato. São metas, eu acho, justas. Se ele conseguir cumprir isso pelo jogador que ele é, se ele entrar em mais de 60% dos jogos e o Fluminense for campeão, certamente ele terá uma relevância, imagino eu, dentro dessas competições. Então, cara, sinceramente, estou bastante surpreso, agora muito confiante. Por que eu estou falando isso? Porque, pense bem, ele tinha uma proposta do clube, estava tudo certo para ir para lá, uma proposta financeiramente muito superior. Ou seja, ele poderia ter escolhido ganhar dinheiro jogando com muito menos pressão, porque ele sabe que vir para cá, ele não vai ter paz, amigo. Ele chegou a ter vontade de ir para o Cruzeiro porque teria mais tranquilidade para fazer a pré-temporada e tal, poderia levar uma vida São Paulo, Rio, movimentado, enfim. Lá ele poderia ter uma vida até certo ponto tranquila. O Corinthians também fez uma proposta, sinceramente superior. Ele vem para o Fluminense, lá, graças ao trunfo Fernando Diniz. Pega o telefone, liga para ele, Fred também ligou, o GE divulgou bastidores falando sobre essa negociação. Estava com tudo certo para lá, e aí ele resolve mudar de ideia e aceitar esse desafio de vestir a camisa do Fluminense. Bom, diante disso, partindo do princípio que ele aceita esse desafio, me passa a impressão de que ele está com vontade. E quando ele aceita esse contrato, é que o cara não está vindo para cá só para ganhar dinheiro. Ele está vindo para cá para competir, para vencer. E, obviamente, ele vencendo, ele vai ganhar mais grana. Mas só dele rejeitar a grana da Turquia, que poderia ser mais fácil, a Europa e tal, para cá, eu acho que já é um indício bem positivo de que realmente ele quer transformar a imagem negativa, mudar a imagem negativa que atuou aqui pelo Grêmio. É a sensação que eu tenho, tá? Então, diante desses números, diante da divulgação dessas informações, eu estou muito a favor do Douglas Costa. Acho que se ele estiver em forma, focado, ele em algum momento vai acabar sendo titular deste. Tecnicamente, ele é muito qualificado, ele é muito bom. Jogador de drible, 1 contra 1, veloz, muito forte. Então, cara, o Fluminense acertar nessa contratação vai ser espetacular. Corpo o elenco, se qualifica o elenco, deixa o elenco mais competitivo. Então hoje, assim, claro que tem, beleza, tem um risco, continua tendo um risco. O jogador se lesionar, ele não conseguir ter uma sequência, toda contratação envolve um risco. Com esses números, eu acho que ainda vale ainda mais correr, trazer um jogador desse porte de Copa do Mundo, um jogador que trajetória na Europa, por clubes importantes, cara acostumado a lidar com pressão, cara que é positivo. Hoje a minha perspectiva é bem diferente. Os bastidores desse negócio mostram, ou pelo menos dão a entender, que o Douglas fez uma escolha. Certamente muito pelo Diniz, pelo Fred, enfim. Mas ele fez uma escolha. Escolheu, ele poderia ter feito outras. Escolheu vir para o Fluminense. Eu acho isso muito importante. Um jogador que quer vir, quer vencer, quer se provar. Talvez ele queira provar ainda nessa reta final de carreira, ele pode chegar aqui e arrebentar. Tomara que isso aconteça. Ele será jogador do Fluminense, se der tudo certo nos exames médicos. Tomara que isso aconteça. Tem tudo para ajudar a fazer esse ser ainda mais forte do que foi em 2023. Mas eu quero saber de vocês, se vocês acharam, realmente concordam que é um contrato bom para o Fluminense? Bom para ele também? Acho que vai dar certo? Isso, para quem estava ali desacreditado, para quem não tinha gostado da contratação, isso muda um pouco a perspectiva, muda um pouco a sua visão? Bora trocar ideia, bora discutir isso, porque tenho certeza que os próximos dias serão movimentados. Aguarde, porque
em breve teremos outras novidades, beleza? Deixa aí o seu like, se inscreva no canal do Lessa e deixe também seu comentário. Tamo